Falar sobre sexo ainda nos dias de hoje provoca constrangimento em muita gente, mas o tema é de extrema importância, pois esclarece dúvidas sobre preservativos, DSTs, organismo masculino e feminino, anticoncepcionais e gravidez. Para falar da importância de se discutir a educação sexual dentro e fora da escola, aqui comigo Milka Freitas, consultora sexual com formação em terapia e educação sexual. Milka, qual é o momento em que papai, mamãe, titia ou o cuidador já conversa com a criança sobre esse tema? Então, Miguel, quando a criança ela começa a se questionar, começa a fazer certas perguntas, desde da infância, aproximadamente 3, 4 anos, ela começa a questionar em relação ao corpo dela. Então, os pais eles têm que ficar atentos para responder essas perguntas. Não necessariamente ele vai responder da mesma maneira que ele responderia a um adolescente, mas procurando, cada um conhece o seu filho, procurando responder de maneira que ele compreenda e que ele não seja repreendido, não sofra uma repressão em relação à resposta dele. Ou seja, acontece das crianças se tocarem, e aí, se o menino se toca, geralmente tem aquela cultura machista. Ah, meu varãozinho, né? Ah, isso daí vai ser pegador e tal. Quando a menina se toca, aí já reprime logo. Então, ao invés de ter essa conversa de repressão, explicar em relação à genitália dela, mas de maneira que ela compreenda. Isso, hoje em dia, tem muitos livros que ensinam os pais a ter esse acesso. E se ele tiver qualquer dúvida, né? Primeiro vai à literatura, depois vai ao especialista. Né? Não pode deixar sem resposta. Não, né? E nem ficar inventando. Tira a mão daí, isso daí é um bicho, isso daí é uma florzinha. A gente sabe que a genitália feminina não é uma florzinha e nem é um bicho, nem é do menininho e nem da menininha. Então tem que explicar. Se por acaso, como ela é muito pequenininha, porque acontece, hoje em dia as crianças elas estão muito precoces em relação à sexualidade delas. Isso está acompanhando realmente essa geração. Então, assim, não é como na nossa época que a gente, quando vinha atentar para isso, nossa, era praticamente depois da adolescência, assim, que teria essa, meio que erotizava depois da adolescência. Hoje em dia, essa sexualidade, não sendo a erotização da criança, ela está precocemente aflorada. Então, assim, se quiser usar, não, é o piu-piuzinho, o menininho tem, a menininha tem a florzinha, isso... Quando ela é pequenininha, tudo bem, porque também você não vai dizer a sua região pubiana, clitóris para uma menina, nem pênis, corpo peniano, essas coisas para um menino. Mas assim, quando ele começar a crescer, 7, 8 anos, ou sei lá, 6, 7 anos seria o mais ideal, aí sim começar a usar essa nomenclatura que seria a nomenclatura correta, né? E científica. A questão do namoro, da descoberta da relação com o outro. Então, o que é que acontece? As crianças, elas acabam mentindo quando elas começam a despertar. Isso acontece muito com as meninas, porque se a menina desperta muito cedo para essa paquera, né, para esse relacionamento, ela é julgada imediatamente, seja pelo pai, seja pela mãe, depende muito da cultura. Eu falo sempre da questão do diálogo, a importância desse diálogo, né, com as crianças. Na adolescência, acaba de ter uma mentira quando o pai não aceita, geralmente aquele pai muito protetor, que acha que a menina não pode se envolver com ninguém, ou então não é a garota certa para o meu filho, a mãe muito protetora. Então, assim, e também tem a questão das relações homoafetivas, né, que jamais meu filho vai ser gay ou transexual. Então, acaba que, ao invés de discutir sobre aquilo, de conversar e evitar que aquele adolescente minta e vá namorar escondido, vá aprontar escondido, então ele prefere fazer às cegas e aí quando vem a informação, às vezes a informação é forte e é uma consequência de ausência de diálogo dentro de casa. Uma gravidez precoce, e a gravidez precoce eu não me refiro só às meninas, os meninos também. Imagine um menino com 14 anos sendo pai. Né? É tão prejudicial como uma menina de 14 anos. É uma responsabilidade fora de hora. Né? Ele é uma criança brincando com outra. E o choque, né, que os pais tomam começou na pessoa, começou no menino, na menina. De que maneira esse choque ele aparece nessa criança? Os pais começam a perceber diferenças? Quando ele se descobre sozinho, o choque ele é muito maior, né? Porque ele não teve aquele acompanhamento, aquele aconselhamento dos pais. Então, quando os pais também têm esse susto, é quando vem aquela reação, às vezes de violência, né? Agride, poucos põem de castigo, poucos menos ainda esclarecem
aquela situação que aquele indivíduo está vivendo. Até porque esses pais também não tiveram a educação sexual, então fica complicado para eles também chegar e tentar discutir aquele momento que o filho está vivendo. A gente tem acompanhado o noticiário de pessoas que fizeram a transformação, né? Que não desejavam mais ser aquilo que nasceram e que depois se arrependeram e voltaram. Isso é pontual ou isso estabelece uma confusão na cabeça do sujeito? Olha, geralmente quem faz a cirurgia de mudança de sexo, eles têm que ter no mínimo 2 anos de terapia antes e pós-cirurgia. Então, assim, provavelmente houve uma deficiência durante essa psicoterapia, né? Porque tem a psicoterapia, tem acompanhamento com o psiquiatra, tem acompanhamento com vários outros profissionais da área de saúde, para poder fazer com que aquele sujeito ele se adapte àquele novo corpo. Porque o transexual, ele vê, digamos, o transhomem, que é a mulher que nasce, biologicamente nasce mulher, né? O transhomem, ele não aceita os seios. Então, assim, por mais que ele não aceite, quando vai ocorrer aquela cirurgia, ele tem que saber que ele já não vai mais ver aquela saliência aqui no peitoral, né? Que aquilo é uma saliência, não é um peito. Para eles não é um peito, uma coisa bonita, uma coisa desejada. É uma saliência que nasceu, é um corpo estranho que nasceu no seu corpo. E no caso do pênis, que é transmulher, aquilo ali, muitos sofrem mutilação, muitos se automutilam, porque não aceitam. Mas para tudo isso, para ver que não vai mais ter aquele órgão fazendo parte do seu corpo, tem que ter esse acompanhamento multidisciplinar, porque senão faz essa confusão. Esses que fizeram a cirurgia e depois se arrependeram, ou houve uma falha durante esse acompanhamento, ou foram pessoas que fizeram a cirurgia muitas vezes, ou para agradar um parceiro, ou porque faz um programa e aí via que aquilo ali atrapalhava e depois descobre que aquilo ali poderia ajudar, porque aí acontece de ter muito fetiche, né? Muita fantasia de homens que transam com homens que se transvestem de mulher e às vezes aquele órgão no travesti é essencial para fazer a diferença e para ele ganhar dinheiro com aquele programa, por exemplo. Então, assim, é muito complicado esse mundo do transgênero, entendeu? É uma coisa muito profunda e que não é discutido, por exemplo, dentro da escola. Eu já fiz um trabalho acadêmico dentro de uma escola que a própria diretora da escola, ela não sabia como se portar se o aluno chegasse e perguntasse sobre a masturbação. Aconteceu de uma criança, ela ter traços de uma criança homoafetiva, ela já era aproximadamente, tinha entre 8 e 9 anos, e aí qual foi a atitude da escola? Como a escola compreendeu que aquela criança queria apenas chamar a atenção, a criança foi expulsa da escola, porque todo mundo fazia chacota com ela, ei, seu viadinho, isso e aquilo, seu gayzinho, coisa que já vem lá de trás. Não foi só a escola não soube lidar com aquela situação, então a criança foi expulsa. Quando passou um ano, aproximadamente 1 ano e meio, que aquela criança voltou, ela voltou à escola com uma condição de não querer mais chamar a atenção daquela maneira. Ou seja, a criança, no mínimo, ela já era oprimida e reprimida dentro de casa, né, pela família, já foi pela escola e aí ela tem que embutir, ela tem que esconder essa sexualidade dela para poder ela ser aceita em casa e na escola. E nenhum dos dois contextos souberam lidar com aquela situação. E pelo visto, nem as famílias, nem a escola está preparada. E o governo, ele tem nos PCNs, que são essas disciplinas transversais, que tem que ter a prática da orientação sexual, que aí cabe bem essa nomenclatura. Não quando você tem uma identificação sexual, porque você diz assim, minha orientação sexual é hétero, minha orientação sexual é homo. Eu não vou me orientar a ter isso, a ser hétero ou homo. Eu não vou, você nasce, o sujeito ele nasce com isso. Então, assim, a nomenclatura que, na minha opinião, ela cabe bem, seria a identificação sexual. E aí, no PCN, eles colocam que deve ter essa prática da orientação, que seria educar as crianças e os adolescentes dentro desse contexto sexual. As preliminares, quando o adolescente já começa a atentar para ter a sua iniciação sexual. A criança, quando começa a se masturbar, que é ao contrário do que as pessoas pensam, você não começa a se masturbar depois da adolescência e quando se torna adulto. Isso faz parte do ser humano. Quando a criança ela começa a tomar banho, que ela começa a se tocar, que ela começa a querer ter aquela autonomia do banho, por exemplo, aquele toque dela não é que ela vai gozar como um adulto goza ou como um adolescente. Ela vai ter aquela cosquinha, aquele momento de prazer, que não é erótico, não é malicioso, entendeu?
É uma cosquinha que vem desde pequenininho. Aí 4, 5 anos, aí o pai, como aconteceu num programa que eu estava de rádio, o pai disse assim, meu filho tem 5 anos e fica se masturbando, será que ele tem algum problema, doutora? Será que ele tem alguma doença? Não. A masturbação da criança e do adolescente e do adulto, ela só se torna patológica quando o sujeito vive em função daquilo. Por exemplo, você está aqui trabalhando, aí de repente você tem que interromper o seu trabalho porque você vai se masturbar. A criança não consegue mais ir para o recreio porque ela sente a necessidade de estar se tocando. O adolescente não consegue mais ter suas atividades porque ele sente. Então, a partir do momento que essa questão da masturbação ela começa a interferir, no contexto da dinâmica, aí é uma patologia. Aí você tem que investigar o que é que está acontecendo dentro da casa dessa criança, dessa pessoa. É uma relação mal sucedida? É um conflito? Os pais estão se separando? É ociosidade? Acontece muito. Chega férias. Os pais estão trabalhando, porque a criança tira as férias e às vezes os pais não tiram. Aí a criança fica computador, televisão. Aí já descobriu aquela masturbação. O que é que ela vai fazer? Se tranca no quarto e começa. Isso tanto menino quanto menina. Como os pais devem lidar com esse problema? Conversando. Sempre, eu sempre vou apertar nessa tecla, é o diálogo. Chegou no quarto, viu, principalmente a menina, chegou no quarto, viu que a menina está se tocando, as meninas procuram sempre uma quinazinha, assim, de mesa, centro de mesa, né? De sofá ou de cama, viu que a criança está se masturbando, deixa ela terminar ali o tempinho dela, não chega, que é isso, o que é que você está fazendo? Não vai reprimir a criança. Terminou o tempo dela, chama ela no cantinho, respira, porque isso não é fácil. Fácil para mim que estou conversando, que estou falando aqui de uma outra ótica. Mas para algumas pessoas que não têm essa consciência, é difícil. Mas vai, puxa, meu amor, o que era que você estava fazendo ali? Não é chegar e fazer, que safadeza é essa? Que aí a criança vai, a partir dali, a criança vai começar a mentir para você e vai ver aquilo dali como uma coisa nojenta, como uma coisa errada. E a gente sabe que masturbação, que o sexo nem é errado, nem é nojento. É como você faz isso. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Miguel. Nós ficamos por aqui. Voltamos na semana que vem. Até lá.